Sempre que criaturas gigantes são mencionadas, penso logo em Star Wars. A maioria de nós lembra de Star Wars por sua trama maluca, personagens fascinantes e momentos incríveis. Mas muitos esquecem das criaturas gigantes. Neste vídeo, vamos ranquear os 10 maiores monstros de Star Wars. Sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Primeiro nesta lista, temos o Grande Dragão Krayt. Esse gigantesco réptil carnívoro vive no planeta Tatooine. Os dragões Krayt são imponentes em tamanho e secretam veneno na boca e nos espinhos dorsais. Uma vez ferida, a vítima azarada que escapar de um dragão Krayt ainda pode sucumbir ao seu veneno se não for tratada. Como se não bastasse, há rumores de que o grande Krayt pode se mover pelas areias do deserto como se nadasse na água. Os grandes Krayts são enormes, podendo atingir 100 metros de comprimento ou mais. Precisam de 10 patas para sustentar seu peso. Apesar do tamanho, os grandes Krayts eram raramente encontrados porque passavam longos períodos de fato nadando pela areia. Se tivéssemos que comparar seu tamanho com objetos, alinhe um campo de futebol americano, e o dragão seria maior. Isso equivale a mais de 20 carros médios ou ao comprimento de um Boeing 737. É tão grande que se deslizasse por uma rua, ultrapassaria a maioria dos quarteirões. O Sarlacc é o próximo monstro a aparecer nesta lista. O Sarlacc é uma espécie intrigante, capaz de viver por milênios. A espécie é de longe mais conhecida por ser uma das criaturas mais aterrorizantes da galáxia. Embora seja uma criatura simples, ela quebra as noções convencionais de feras perigosas, pois é uma planta e reproduz-se, mas também tem características animais, como mobilidade, tentáculos e mandíbulas. Essas duas características tornam a criatura perigosamente destrutiva. Em termos de tamanho, o corpo do Sarlacc se estende cerca de 100 metros abaixo do solo, tornando-o comparável ao dragão Krayt. Ao contrário do dragão Krayt, um predador móvel, o Sarlacc é estacionário e usa tentáculos para capturar criaturas que se aproximam. Imagine uma criatura capaz de engolir uma pequena nave espacial, com tentáculos que arrastam presas para suas profundezas. A presença do Sarlacc no Grande Poço de Carkoon tornou-se símbolo da natureza perigosa dos desertos Tatooine. Se acha que esses monstros eram enormes, não está pronto para o que vem. A seguir, temos o monstro Sando Aqua. Criatura gigante se esconde nas águas de Naboo, famosa pelo tamanho e apetite. Sua boca é tão grande que pode engolir criaturas enormes ou até um submarino Gungan inteiro. Seu corpo forte e musculoso se assemelha ao de um felino, com membros poderosos que permitem nadar. Os monstros Sando Aqua podem atingir de 160 a 200 metros, com machos normalmente chegando a 200 metros e fêmeas a cerca de 150 metros. Imagine uma criatura que se estende pelo comprimento de um campo de futebol e ainda vai de 60 a 100 metros. Além disso, isso é comparável ao comprimento de um grande navio de cruzeiro, ou a soma de vários quarteirões de uma cidade. Isso é simplesmente gigantesco. Nativo de Alderaan, o Tranta é uma das maiores bestas de carga da galáxia. Além de seu grande porte, o Tranta se diferencia de outras subespécies por seu pescoço longo, cabeça pequena e pela pele branca. A dieta dessas criaturas dóceis é composta por zooplâncton aéreo e pequenas criaturas voadoras. Elas têm asas largas e cauda curta. Seu tamanho e voo fizeram do Grande Tranta uma forma conveniente para viajar longas distâncias. Essas criaturas foram extintas quando seu planeta natal foi destruído. Se usarmos o Pilata Tranta como referência, o Grande Tranta seria cerca de 15 vezes maior. Isso o tornaria uma criatura excepcionalmente grande, mas sem medidas específicas. Comparar com objetos conhecidos é difícil. Em seguida temos o Purrgil Ultra. Essas criaturas parecidas com baleias eram inteligentes, ao contrário da minha namorada. Pareciam iguais aos Purrgil, mas suas cabeças eram maiores e diferentes. Essas criaturas podiam viajar pelo hiperespaço, uma dimensão que permite viajar à velocidade da luz. Embora medidas exatas não sejam dadas nas fontes, é descrito como muito maior que um Purrgil normal, com relatos sugerindo que pode chegar a até metade do tamanho de um Star Destroyer Imperial. Se considerarmos que um Star Destroyer da classe Imperial tem cerca de 1.600 metros de comprimento, um Purrgil Ultra poderia potencialmente atingir até 800 metros. Isso equivale a 8 campos de futebol alinhados. Comparado às criaturas anteriores, o Purrgil Ultra está em outro nível. O Exogorth, ou lesma espacial, é uma criatura enorme e dentuça, parecida com um caracol gigante. Ao contrário da maioria dos seres vivos, ele é feito de silício e sobrevive no vácuo, em asteroides. Alimenta-se de minerais, energia estelar e minox. Sobrevivem no vácuo.
Sua biologia permite que prosperem nesse ambiente, indivíduos vivendo mais de 1 bilhão de anos. A maioria das lesmas espaciais adultas atinge cerca de 10 metros, mas algumas continuam crescendo até ficarem enormes. Alguns indivíduos crescem durante toda a vida e chegam a 900 metros. Nesse tamanho, eles podem engolir naves estelares inteiras de uma vez. Imagine uma criatura com o comprimento de 9 campos de futebol alinhados. Isso é comparável ao comprimento de um grande navio de cruzeiro. A lesma espacial é enorme, mas a próxima criatura que vamos discutir vai explodir sua mente. Agora temos a Vespa Colosso. É bem óbvio porque ela recebeu o nome de Colosso. Essa espécie de inseto gigantesco é nativa do planeta Itil, nos territórios da orla exterior. A Vespa Colosso mede entre 1.000 e 1.200 metros de comprimento, sendo uma das maiores espécies de insetoides conhecidas na galáxia. Seu tamanho e força permitem que ela se alimente de criaturas colossais, como a lesma espacial, escavando seus corpos e consumindo-os de dentro para fora. Essas criaturas são solitárias, assim como vocês, pois constroem ninhos enormes nos troncos de árvores ancestrais. Esses ninhos são feitos de materiais orgânicos e minerais, protegendo contra predadores e intempéries. Para ter ideia do tamanho, a Vespa Colosso tem 10 a 15 campos de futebol alinhados. Ou pense assim, Empire State Building de ponta a ponta mais de 2 vezes ainda não cobre todo o comprimento. Você poderia estacionar um destroyer estelar ao lado dela, e a Vespa Colosso ainda teria o mesmo tamanho. Nibrays eram criaturas voadoras sem membros, de formas variadas que viviam em lugares diferentes. Elas viviam em planetas como Rugosa, na lua de Rishi, e em Tatooine, onde voavam perto do palácio de Jabba. Algumas viviam na nebulosa Khalida, perto da Balmorra Run. Em Rugosa, Nebra voavam nas florestas de corais, descansando durante jornadas. De tamanho médio, asas translúcidas, vivia na lua de Rishi. Os maiores, chamados mantas Nebrae, viviam no espaço e se alimentavam de gases estelares. Faziam ninhos na nebulosa Khalida e se alimentavam na nebulosa Veil. As mantas Nebrae não são enormes, mas a envergadura é inacreditável. A maior envergadura dessas criaturas é de cerca de 1.674 metros. Para perspectiva, ultrapassa o Burj Khalifa, o maior edifício do mundo. Ultrapassa 15 campos de futebol juntos, ou quase o dobro de uma pista de pouso. Dá para estacionar uma frota de caças estelares em uma asa e ainda sobra espaço para uma plataforma na outra. Frequentemente incompreendidos, os Summa Verminot são criaturas gigantes e tentaculares entre as estrelas no redemoinho ao redor de Kessel. Devido ao tamanho e apetite voraz, essas feras são parte das lendas entre capitães de naves e tripulações. Com olhos e tentáculos eletrificados para capturar presas, os tentáculos de um Summa Verminote têm ventosas e ferrões eletrificados, usados para prender vítimas e saciar o apetite. O Summa Verminote é descrito como tendo cerca de 24.374 pés de comprimento, sendo uma das maiores criaturas conhecidas da galáxia. Para ter noção do tamanho dele, ele é maior que o Monte Everest. Em pé, sua cabeça estaria acima das nuvens. Ele cobre o Empire State Building quase 7 vezes. Se acha isso grande, espere pelo último. Por fim, temos a lendária Vela Parada. Duvido que exista criatura maior esta. Steel Sails são criaturas membranosas que viviam um corredor de poeira e asteroides chamado Distribuição Stratos. Sabe-se pouco sobre eles, exceto que dividiam habitat com predadores Lightning Jacks e comedores vermes escavavam asteroides. Podemos falar de criaturas em outro vídeo. Se o Summa Verminote tinha quase 7.400 metros de comprimento, quão grande pode ser um Steel Sail? Disse que esse ser monstruoso tem 99.995 metros de comprimento. E se tivéssemos que compará-lo a outros objetos, podemos imaginar uma criatura que se estende da Terra até a Lua, uma distância de cerca de 384.400 quilômetros. O Steel Sail teria cerca de 1/4 dessa distância, tornando-o muito mais longo que qualquer objeto terrestre ou a maioria dos objetos celestes conhecidos. Para ser honesto, isso é absurdo. É isso, pessoal. Avisem nos comentários se deixei passar algo. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!